Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, foi publicado pela primeira vez em 1881 e é considerado uma de suas obras-primas. É visto pela crítica como um romance revolucionário de um escritor plenamente amadurecido. O autor inicia este romance com a seguinte dedicatória: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Você vai ouvir agora uma adaptação livre feita por José Geraldo Petean. Bom divertimento. Primeira parte. Eu, Brás Cubas, algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Morri de pneumonia às 2 da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Tinha 64 anos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Chovia uma chuvinha miúda, triste e constante. Entre os amigos presentes estavam 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com Cotrim, minha sobrinha, filha dos dois, e tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Morri de uma pneumonia, mas se lhes disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que não creiam, todavia é verdade. A história é a seguinte. Numa manhã, estando a passear na chácara, uma ideia pendurou-se no trapézio que eu tinha no cérebro. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto, o emplasto Brás Cubas destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. A minha invenção trazia 2 faces. De um lado, filantropia, do outro, o lucro. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus os livre de uma ideia fixa, porque a minha era fixa como talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito. Enfim, tinha eu o tal emplasto no cérebro, e estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar, adoeci logo e não me tratei. A ideia fixa foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Assim corre a sorte dos homens. Foi com essa reflexão que me despedi da mulher, a anônima da qual já falei. Claro que já perceberam que nos amamos muitos anos antes, e que um dia eu já enfermo, vejo-a aparecer na porta do meu quarto. Havia já 2 anos que não nos víamos, mas não importa. O que importa agora é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou no meu quarto, firme com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos. Ela tinha agora a beleza dos 54 anos. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali 20 anos depois. Havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida, saciados dela, não sei se igual dose, mas enfim, saciados. Perguntei: anda visitando os defuntos? Que ideia é essa, Brás? Olha que não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça. Eu, prestes a deixar o mundo, senti um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Jesus, são 3 horas, vamos embora. Já? Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, Virgília. O doente é um solteirão e a casa não tem senhora. E Sabina, sua irmã? Há de vir passar uns dias aqui, mas não pode ser antes de sábado. Estou velha, Brás, ninguém mais repara em mim. Mas para cortar dúvidas, virei com Nhonhô. Nhonhô era filho único de Virgília, que na idade de 5 anos fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois, e confesso que ao vê-los ali na minha frente, eu entrei em delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Eu vou narrá-lo. O meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grande pecado de juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. Nasci em 20 de outubro de 1805. Comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Cresci como crescem as flores e os gatos. Desde os 5 anos que mereço o apelido de Menino Diabo. E verdadeiramente eu não era outra coisa. Fui um dos mais malignos do meu tempo.
Por exemplo, um dia eu quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. Sempre tive um gênio indócil. Afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Minha mãe tentava me doutrinar a seu modo, obrigava-me a decorar orações. Uma vã fórmula. De manhã antes do mingau e de noite antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade e meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir. Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Sim, o meu pai me adorava. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Da mistura dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativas. Eu não quero passar adiante sem contar um episódio de 1814, quando eu tinha 9 anos. Quando a notícia da primeira queda de Napoleão chegou ao Rio de Janeiro, minha família resolveu oferecer um jantar para uma seleta sociedade. Achou que o momento era oportuno e indispensável. Compareceram 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários administrativos, todos comungando no desejo de atolar a memória de Napoleão no papo de um peru. Dr. Vilaça, um dos letrados presentes, disse: Não é um jantar, é um banquete. Lembro-me como se fosse hoje. Esse homem que se achava um grande poeta não se contentou em recitar apenas um verso de bocage, parecia querer discursar a sua obra inteira. Além de mim, ninguém pensava em comer a sobremesa antes que o inflamado discurso do Dr. Vilaça terminasse, o que me deixou impaciente. No fim de cada verso eu me animava, achando que seria o último, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Pedi em voz baixa o doce para minha tia emerenciana. Como não fui atendido, comecei a levantar a voz atrapalhando os versos do Dr. Vilaça. Minha tia emerenciana acabou me tirando da mesa à força. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança contra esse Dr. Vilaça. Sabia que ele era casado e pai, mas em um certo momento o vi conversando atrás de uma moita com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor. Dona Eusébia era uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Dona Eusébia dizia para ele: Estou muito zangada com você, Vilaça. Por que, Eusébia? Morro todos os dias de paixão por ti, Vilaça, não percebes? Ao ouvir isso, o Dr. Vilaça puxou Dona Eusébia para si e lhe deu um grande beijo de amor. Eu não tive dúvidas. Saí gritando e correndo entre os convidados. Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia! Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia! Meu pai agarrou-me e puxou as minhas orelhas. No dia seguinte, lembrando o caso, meu pai dizia: Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Esse era eu, o menino diabo. Unamos agora os pés e vamos dar um salto por cima da escola. Ah, enfadonha escola. Pois dos meus conhecidos de lá, só Quincas Borba merece atenção. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso como o Quincas. Ele era uma flor. Em nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei. 1822 foi a data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Tinha eu 17 anos. Era um rapaz bonito nessa época. Mais de uma dama havia se interessado por mim. De todas, porém, a que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela. A linda Marcela, como era chamada pelos rapazes da época. E tinha razão os rapazes. Marcela não possuía a inocência rústica das moças e mal chegava a entender a moral vigente. Era boa moça, amiga do dinheiro e de rapazes. Naquele ano morria de amores por um certo Xavier. Eu a vi pela primeira vez no Rocio Grande na noite das luminárias, logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer de alma pública. 3 dias depois perguntou-me meu tio João, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças nos Cajueiros. Fomos. Era em casa de Marcela. O Xavier presidia o banquete noturno, em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Havia ali mais de meia dúzia de mulheres bonitas, mas a espanhola era incomparável. O entusiasmo, o vinho e o meu gênio imperioso, tudo me levou a fazer uma coisa única. Na saída, quando já estávamos na porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Marcela, que estava ao pé da porta, perguntou: Esqueceu alguma coisa? Num repente, segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, eu não sei nada. Sei que desceu outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio.
Essa foi a primeira comoção da minha juventude. Que doce que me foste. Teve 2 fases a nossa paixão. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Na segunda, foi preciso de dinheiro. Explorei o meu pai. No início, ele dava-me tudo o que pedia, mas depois começou a colocar limites. Recorri então à fraqueza de minha mãe. Como era pouco o dinheiro que ela me dava, lancei mão de um último recurso. Comecei a assinar obrigações comprometendo a minha futura herança. Joias eram o presente preferido de Marcela. Quando meu pai descobriu isso, disse-me: Vais para a Europa cursar uma universidade. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. Desesperei-me. Propus a Marcela que fosse comigo. Não aceitou. Num lance de desespero, fui à joalheria e comprei-lhe um enfeite para os cabelos com 3 diamantes. Marcela estava na rede, displicente. Uma das pernas pendia, mostrando as meias de seda. Mostrei-lhe a joia e refiz o convite da viagem. Ela demorou não sei que tempo refletindo, olhando a parede e a joia. Por fim aceitou, mas não embarcou. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. A bordo éramos 11 passageiros. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Adeus, dias e delírios. Adeus. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade me esperava. Tornei-me bacharel. Apesar de ter conquistado a fama de superficial, de petulante e dado às aventuras, me deram o diploma com solenidade e estilo. Saí da universidade com o desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver. Deveria ter escrito um diário de minhas viagens pela Europa, que só foi interrompida quando resolvi atender às súplicas de meu pai na última carta que recebi. Ah, brejeiro, volta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Vim. Não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Ah, brejeiro, tua mãe não viveu para te ver. Fiquei prostrado. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira ao cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Depois do 7º dia, acabada a missa fúnebre, peguei uma espingarda, uns livros e fui morar em uma casa de nossa propriedade na Tijuca. Sabina, minha irmã, que já era casada com Cotrim, desejava que eu fosse morar com ela por algum tempo. Não aceitei essa hipótese. Creio que foi nessa ocasião que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Recomendei que me deixassem só. Ao cabo de 7 dias estava farto de solidão. Reagi à mocidade. Era preciso viver. Fiquei sabendo então que uma pessoa de meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa situada a 200 passos da minha. Era Dona Eusébia, a amiga que vestiu o corpo da minha defunta mãe e que foi exposta juntamente com o Dr. Vilaça por mim na ocasião da derrota de Napoleão. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz. Isto não é vida. Conforma-te com a vontade de Deus. Era meu pai que chegava com 2 propostas na algibeira. Trago comigo uma ideia, um projeto. Ou melhor, 2. Um lugar de deputado e um casamento. Aceitas? Meu pai, não entendo de política. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se. Pois traga-me uma ursa. Olhe, que seja a ursa maior. Meu pai riu e depois de rir tornou a falar sério. Achava que deveria mesmo me ingressar em uma carreira política. E quanto à noiva, bastava que a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai. Logo, sem demora de um dia. O nome dela era Virgília, que naquele tempo contava apenas 15 anos. Virgília, disse eu. Sim, senhor. Virgília é o nome da moça. Um anjo sem asas. Filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra. Não conheces ainda, mas em breve irá conhecê-lo. O Dutra tem muita influência política. Vamos lá. Aceite ir comigo até a casa dele. Está bem, aceito. Contanto que não fique obrigado a aceitar as 2. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado. Segunda parte. Meu pai venceu. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento. Depois que ele se foi, finalmente fui fazer uma visita à Dona Eusébia. Ora, o Brasinho, um homem. Quem diria? E bonito. Você não se lembra bem de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Nisto recordei o episódio de 1814, ela, o Dr. Vilaça, a moita, o meu grito no meio da chácara.
E estando eu a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe! Mamãe! Vem cá, Eugênia. Cumprimento o Dr. Brás Cubas, filho do Sr. Cubas. Veio da Europa. Brás, essa é Eugênia, minha filha. Eugênia, a flor da moita. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os com atenção. Eugênia era triste, mas sorria com os olhos como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito. Sai, diabo, desconjuro, virgem, Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e consegui expelir com um pano a borboleta para fora. Depois desse incidente, apertei-lhe a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. No dia seguinte entrou no meu quarto uma outra borboleta, tão negra como a que havia na casa de Dona Eusébia. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia, ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Comecei a ficar nervoso, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu morta. Disse, também porque diabo não era azul. Recebi um convite de Dona Eusébia para um jantar em sua casa. Logo que esgotamos o último gole de café, ela me disse. Agora Eugênia vai mostrar-lhe nossa chácara. Saímos à varanda e foi então que notei que Eugênia mancava um pouco. Tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. Ela então me respondeu. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-lhe desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para não lhe perguntar nada. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Dona Eusébia vigiava-nos de longe, mas bastou nos deixar um minuto a sós para que acontecesse o primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara. E não foi um beijo furtado, mas candidamente entregue. 8 dias depois me despedi de Eugênia. Havia decidido voltar a morar na casa de meu pai. Ela me disse. Faz bem fugir do ridículo de se casar comigo, uma mulher coxa. Adeus. Por todos os santos do céu, Eugênia, eu estou sendo obrigada por meu pai a fazer isso. Mas não é porque tenho que ir embora da Tijuca que vou deixar de te querer bem. Acreditas em mim, Eugênia? Não, e digo-lhe que faz bem. Eugênia sabia que estava aterrorizada com a possibilidade de me apaixonar por uma mulher coxa. Era triste, não burra. Fui para a casa de meu pai na manhã seguinte, me achando um cínico, insensível. Marcamos o dia para irmos à casa do conselheiro Dutra. Antes disso, perguntei se havia algum ajuste de casamento prévio. Meu pai me respondeu. Nenhum ajuste? Há tempos, conversando com ele, confessei-lhe o desejo que eu tinha de te ver deputado. Depois é que imaginei que, se casares com a filha dele, mais depressa isso acontecerá devido às influências políticas do conselheiro Dutra. Fomos à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota. Sua esposa era uma pessoa estimável, e a filha, a tal Virgília, ao aparecer, não desmentiu em nada os elogios do meu pai. Realmente era um anjo sem asas. No fim de um mês, estávamos íntimos. Um dia resolvi ir dar umas voltas no Largo de São Francisco de Paula. Ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo. Essa mulher era Marcela. Não a conheci de imediato. Depois de tantos anos era difícil. Ela, porém, reconheceu-me. Mal lhe dirigi a palavra. Marcela sorriu. Queres comprar alguma coisa, Brás? Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Deu-me uma cadeira e depois falou-me longamente de si, da vida que a levara à decadência que estava vivendo. Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida. Disse-lhe que a minha vida não era interessante. Casaste? Ainda não, respondi secamente. Não tive coragem de alongar a conversa. Me despedi dizendo a Marcela que voltaria em outra ocasião. Fui embora refletindo sobre esse nosso passado em comum. Naquela noite fui novamente até a casa do conselheiro. Encontrei Virgília ansiosa, mal-humorada. Esperávamos que viesse mais cedo. Foi o cavalo que empacou. De repente, morre-me a voz nos lábios. Olhei para Virgília. Os olhos que eram travessos fizeram-se murchos.
Creio que fiz um gesto de repulsa. As bexigas do rosto de Marcela agora estavam estampadas em Virgília. Notei que era apenas um delírio quando Virgília falou. Nunca me viu? Tão bonita, nunca. Nesse dia apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto do que eu, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura em poucas semanas. Meu pai ficou atônito quando soube que Virgília e Lobo Neves haviam marcado a data do casamento. E me parece que meu pobre pai não morreu de outra coisa. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação contínua. 8 dias após a morte de meu pai, vejo Cotrim, meu cunhado, dizer: Mas afinal, essa casa vale pouco mais de 30 contos, que vale a 35. Custou 58. Sabina, minha irmã, sabe disso. Ora, mano, deixe dessas coisas. Podemos arranjar tudo em boa amizade. Meu tio, tentando amenizar a situação, disse: Meus filhos, lembrem-se de que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizemos finalmente as partilhas, brigados, é claro. Custou-me muito brigar com Sabina. Éramos tão amigos. A partir daí vivi meio recluso, indo de longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passei comigo mesmo. Um dia encontro Luiz Dutra, primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? A minha prima Virgília com Lobo Neves. Ah, foi? E só hoje é que eu soube uma coisa. Que foi que soube, Luiz? Que você quis casar com ela, Brás. Ideias do meu pai, quem lhe disse isso? Ela mesma, a Virgília. Falamos de você e ela contou-me tudo. Cerca de 3 semanas recebi um convite para um baile na casa de Lobo Neves. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: O senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama de valsista emérito. E quando chegou o momento da nossa valsa nessa noite, quando Virgília segurou em minha mão, eu apertei a sua mais do que devia, e ela permitiu. Um delírio, e disse para mim mesmo: é minha, sei que é minha. E confesso que durante o resto dessa noite, essa ideia foi se apoderando do meu corpo e do meu espírito. Assim, eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Passei a frequentar assiduamente a casa de Lobo Neves, sempre a convite dele. Virgília cada vez mais se concentrava em mim, nos meus olhos, na minha vida. Há umas plantas que nascem e crescem depressa. Outras são tardias e secas. O nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Em certa noite, Virgília foi me levar até o portão da chácara. Foi nesse dia que aconteceu um beijo, breve como ocasião. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Lembrei-me então que um dia vimos-nos, tratamos o casamento, no outro desmanchamos o casamento, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e eis-nos a amar um ao outro com delírio. Sim, senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais nos impediam esse amor, agora que nos amávamos. Um dia, Virgília me confessou que tinha momentos de remorsos com relação ao Lobo Neves. Disse-lhe então: se tem remorsos é porque não me amas. Ela então me respondeu: Amo-te, Brás. Amo-te. É a vontade do céu. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Aos poucos fui me acostumando com a situação de amante. Terceira parte. Um dia, ao sair da casa de Lobo Neves, depois de mais uma visita, encontrei na rua um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido, que me disse: Aposto que não me conhece, senhor Dr. Cubas. Sou o Borba, o Quincas Borba. Era o Quincas Borba, o gracioso menino do meu tempo de colégio. Eu não podia crer que esse cara maltrapilho fosse o Quincas. Ele suportava com firmeza o meu espanto. Não é preciso contar-lhe nada, não é, Brás? Uma vida atrapalhada foi que me levou a virar mendigo. Procure-me. Poderei arranjar-lhe alguma coisa. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, Brás. E não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro, sim, porque é necessário comer. Tome essa nota de 5.000 réis. E quando precisar, vá até a minha casa, na rua... Não quero saber onde mora. Se me vir na rua e quiser me dar uma nova nota de 5.000 réis, aceitarei. Mas permita-me que não vá buscá-la em sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora,
adeus. Quincas me deu um abraço que não pude evitar e depois se foi. Comecei então a comparar o homem de agora com o de outrora. Entristecia ao ter que encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Meto a mão no colete à procura do meu relógio, constato que sumiu. Quincas Borba furtara-me no abraço. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, achei-a triste e abatida. Creio que Lobo Neves desconfia de alguma coisa, Brás. Noto agora umas esquisitices nele. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Proponho-te uma coisa. O quê? Fugir. Iremos para onde for mais cômodo. Sim, fujamos. Tarde ou cedo ele pode descobrir e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro. Justamente nesse instante apareceu na chácara Lobo Neves. Logo que o vi, fiz-lhe um gesto amigo. Brás, está cá há muito tempo? Não, te esperava, cheguei há pouco. Cansado? Perguntei eu. Aturei 2 chatices hoje, uma na câmara e outra na rua. Virgília, nesse instante, sentou-se ao lado do marido e segurou-lhe na mão carinhosamente. Você janta conosco, Dr. Cubas? Veio para isso mesmo, querido. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Vaguei pelas ruas. Ao chegar em casa, não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Calculei que Virgília começava a aborrecer-se de mim. No dia seguinte não me contive. Fui cedo à casa de Virgília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama. Tratou-me ontem, durante o jantar, como se tivesse ódio da minha pessoa. Como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos. Beijei-as, e 2 lágrimas rebentaram-lhes dos olhos. Depois lhe disse, você é que nunca me teve amor. Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer do que fugir comigo. Não posso abandonar Nhonhô. Não deixo meu filho por nada nesse mundo. Não posso. Depois de lavarmos a alma, resolvemos procurar uma casinha solitária em alguma rua escusa. Achei dias depois uma bela casinha em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente. A partir daquele dia, a casinha da Gamboa seria o nosso ninho de amor. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, sua antiga costureira, cujo nome era Plácida, Dona Plácida. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos os 3 juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Certo dia fui visitar Virgília em sua própria casa. Chega Lobo Neves dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu. Lobo Neves percebeu. Não gostaste da notícia, Virgília? Não me agrada muito sair do Rio de Janeiro. No dia seguinte achei-a triste à minha espera na casa da Gamboa. Você há de ir conosco. Está doida. Seria uma insensatez. Na noite seguinte fui à casa de Lobo Neves. Ele me contou todos os seus planos quando ocupasse a presidência da tal província e no final disse... O pior é que ainda não achei um secretário. Mas, Brás, e se você fosse como meu secretário? Meu espírito deu um salto para trás. Virgília sentiu a mesma coisa. No início achei que esse convite resolveria a situação. Mas ao sair de lá tive dúvidas. Achei que iria expor insanamente a reputação de Virgília, mas perdê-la era uma coisa inaceitável. No dia seguinte veio um criado me dizer que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro. Era a minha irmã Sabina. Isso não pode continuar assim. É preciso que de uma vez por todas façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como 2 inimigos. Entra, Sara, venha ver seu tio. Fizemos as pazes. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos. A vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo ao ver Sabina, sua filha Sara e o marido na minha frente. Continuei a pensar que na verdade era feliz. Amava-me uma mulher... Tinha a plena confiança de seu marido e havia me reconciliado com os meus. Resolvi falar para a minha família da proposta de ser secretário de Lobo Neves em uma província do norte. Cotrim, meu cunhado, levou-me até a janela. Não faça essa viagem, Brás. Não aceite essa proposta. É insensata. É perigosa. Por quê? Você sabe bem por quê. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão de gente. Mas na província, muda de figura. Mas não te entendo, meu cunhado. Entende. Em verdade, seria bem pouco amigo se me negasse o que toda a gente sabe. Ou realmente acha que ninguém desconfia desse seu romance? Talvez Cotrim tivesse razão, mas não conseguiria me separar de Virgília. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia que, por decreto número 13, eu e Lobo Neves havíamos sido nomeados para a tal província do norte. Procuro Virgília e digo que não vou aceitar o convite de Lobo Neves.
Ela então me diz: Nós também não vamos, Brás. Vou lhe contar o motivo que levou o Lobo Neves a desistir. É ridículo, mas é segredo. Ele tem horror ao número 13. O pai morreu num dia 13. 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13. Para Lobo, 13 é um algarismo fatídico. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Comecei a amar Virgília com muito mais ardor depois que estive a pique de perdê-la. Talvez tenha sido por isso que cismei em ter um filho com Virgília, para desgosto dela. Por esse tempo, recebi uma carta de Quincas Borba, e junto com a carta um relógio parecido com o meu. Quincas herdara de algum parente de Minas uma bela quantia, e a abastança lhe devolvera a dignidade. Não digo tanto, há coisas que não se podem reaver integralmente. Sabina e Cotrim me convidaram para um jantar. Lá chegando encontrei Dona Eulália, filha de um tal Damasceno. Nhã Loló, como era chamada Eulália, era uma moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Sabina perguntou-me: Que acha de Eulália? Assim. Muito simpática, não é? Falta-lhe um pouco mais de corte. Mas que coração, é uma pérola. Bem, é uma boa noiva para você. Eu não gosto de pérolas. Para quando é que você se guarda? Brás, quer você queira, quer não, há de se casar com Nhã Loló. Sabina disse isso a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba, e ao mesmo tempo intimativa e resoluta. Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me à casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e às suas ameaças. Encontrei Virgília tensa. Ela me contou que o Lobo Neves recebera uma carta anônima nos denunciando. Ela negou tudo, dizendo que era calúnia, infâmia. Jurou para o marido que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. Ele pareceu acreditar. Dias depois, eu e minha doce amada nos encontramos na casa da Gamboa. Dona Plácida, como era de costume, vigiava na janela enquanto nos amávamos. De repente a velha exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Dona Virgília. O momento de terror foi curto, mas completo. Em segundos, Virgília tomou as rédeas da situação. Quando o Lobo Neves bateu à porta, Dona Plácida o atendeu. O senhor por aqui? Honrando a casa de sua velha. Eu olhava pelo buraco da fechadura. Virgília, que estava em um canto, atirou-se ao marido. Você por aqui? Ia passando, vi Dona Plácida à janela e vim cumprimentá-la. Virgília dominou a situação com muita segurança. E quando finalmente os dois foram embora, saí do meu esconderijo. No outro dia, recebi um bilhete de Virgília. Não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isso passe. Muita cautela por hora. Muita cautela. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Não a vi partir. Mas à hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Foi também por esse tempo que nasceu a minha sobrinha Venância. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava às moscas. No fim de 3 meses, a lembrança de Virgília aparecia de quando em quando. Sabina ainda não havia tirado da cabeça a ideia de fazer o meu casamento com Dona Eulália. Não, senhor. Agora, quer você queira, quer não, há de casar. Que belo futuro. Um solteirão sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, queria ser pai. Aceitei a ideia do matrimônio. Comecei a me encontrar com Nhã Loló, tivemos bons momentos juntos. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não digo que esse pensamento seja meu. Digo que há nele uma dose de verdade. Eulália Damascena de Brito morreu aos 19 anos. Foi por ocasião da primeira febre amarela. Não vou narrar aqui sua doença, o desespero da família, o enterro. Não vou dizer nada, a não ser que a acompanhei até o último momento e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse. Não tinha remorsos. A primeira vez que pude falar a Virgília depois da presidência foi num baile em 1855. Lembro-me que falamos muito, mas não lembramos coisa nenhuma do passado. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas, ela estava magnífica. Não disse ainda, mas vou dizer agora. Quando Virgília descia a escada, lembrei-me que estava com 50 anos. Era, portanto, minha vida que descia pela escada abaixo. 50 anos. Não é ainda a invalidez,
mas já não é a frescura. Há coisas que melhor se dizem calando. Essas reflexões me fizeram procurar Quincas Borba, que após ouvir as minhas indagações disse: Meu caro Brás, não se deixe vencer. Que diacho! É preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, dominar. Ânimo, Brás! Que tens tu com essa sucessão de ruína? Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. As palavras de Quincas me levantaram. Resolvi finalmente iniciar a minha carreira política. Claro que não deu certo. Imaginem o meu abatimento no dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Quincas então me perguntou: Mas enfim, Brás, o que pretende fazer agora? Não sei. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos e não sou nada. Nada? Que isso, Brás? Não podes fugir ao combate? Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Resolvi naquele dia fundar um jornal. O primeiro número do meu jornal encheu minha alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a mocidade. 6 meses depois, o meu jornal amanheceu morto. Por essa ocasião, Lobo Neves também morreu. Fui ao enterro. Na sala mortuária, achei Virgília. Quando levantou a cabeça, vi que chorava muito. Ao sair o enterro, ela abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la de lá e levá-la para dentro. Acreditem, as lágrimas de Virgília eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério. E para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. Pensava, Virgília traíra o marido com sinceridade e agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil de entender. Foi por esse tempo que a solidão pesava-me e que a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois, Cotrim me convidou para filiar-me numa ordem terceira. Filiei-me, exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me. Não digo nada. Não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada. Não digo absolutamente nada. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. No fim de alguns anos, estava farto daquele serviço e deixei-o, não sem um donativo importante. Mas antes de abandonar a ordem, vi morrer a linda Marcela em um dos nossos hospitais. E vi Marcela morrer no mesmo dia em que encontrei a Flor da Moita vivendo em um cortiço. Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Dr. Vilaça, era ainda tão coxa como a deixara e mais triste. Fui até aquele cortiço distribuir esmolas. Lá, por acaso, encontrei a Flor da Moita. Eugênia, ao reconhecer-me, ficou pálida. Compreendi que ela não receberia esmolas de minhas mãos. Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Compreendi que estava velho e precisava de uma força. Mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo o melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois. Vinha demente. Quincas não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. Entre a morte do Quincas e a minha, tive a brilhante ideia do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Essas são as minhas tristes memórias. Enfim, na vida, não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas a outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo que é o derradeiro. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Você viu como as histórias do século passado também são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se mais ainda.